1984 conta a história de Winston Smith, um funcionário do governo de um lugar fictício, onde ter um pensamento livre é considerado crime gravíssimo. O livro foi escrito por George Orwell no ano de 1949 e mostra uma futura realidade distópica ocorrida no ano de 1984. Ele conta que nessa realidade a Inglaterra é comandada por um regime totalitarista, em que todos são vigiados pelo grande irmão ou Big Brother. É uma poderosa crítica ao governo de manipulação e uma advertência sobre os perigos do autoritarismo e da vigilância excessiva. O livro expõe de maneira amarga e implacável os mecanismos operantes em uma sociedade totalitária e as dificuldades do indivíduo em oferecer resistência a ela, e da lavagem cerebral na sociedade. O local onde ocorre a história acontece na cidade que um dia fora Londres e que agora se chama Oceania. O livro escancara uma crítica aos governos nazifascistas da Europa. Na história, Winston encara corrupção e regras abusivas em nome do bem-estar coletivo. Ele sustenta a falsa ideia de bem-estar, felicidade e perfeição, o que leva a uma sociedade totalmente alienada. No livro, a guerra perene era um mecanismo de controle social e manutenção do poder imposto pelo partido, ou seja, uma estratégia de conflito armado. O livro alerta para os perigos de permitir que o Estado controle todos os aspectos de nossas vidas e a importância de questionarmos as informações que recebemos. No livro existia a polícia secreta, cuja função era descobrir e punir o crime de pensamento, para que essas pessoas não desafiassem a autoridade governante, ou seja, o Grande Irmão. Existiam 4 ministérios no governo do Grande Irmão. O Ministério da Verdade, responsável por tudo o que era escrito, seguindo a lógica de que o partido era infalível e nunca errava. O Ministério da Pujança, responsável pela economia, e o Ministério do Amor, responsável pela espionagem e controle da população. O Ministério da Paz, responsável pela guerra. No Ministério da Verdade, as fotografias e arquivos públicos eram manipulados para apagar a história e os desafetos do regime da história oficial. Winston Smith era membro do Partido Externo. Era funcionário do Ministério da Verdade. Sua função era reescrever e alterar dados de acordo com o interesse do partido. Era ele quem destruía as provas da história passada, reescrevendo-as para se adequar às narrativas do partido. Ele tinha 39 anos e se apaixona por Julia, uma colega de trabalho no Ministério da Verdade, e compartilha com Winston o desejo de se rebelar contra o regime opressor do partido. O Grande Irmão espionava as pessoas através das teletelas que estavam presentes em quase todos os lugares, incluindo as casas dos cidadãos. As teletelas transmitiam propaganda do governo e monitoravam constantemente os indivíduos, captando tanto som quanto imagem, e não podia ser desligado, no máximo podia baixar o volume. Além disso, o partido instalava espiões, microfones ocultos e crianças treinadas para denunciar comportamentos suspeitos, inclusive de familiares, criando assim uma atmosfera de medo e vigilância constante. Winston e Julia eram obrigados a trabalhar, assim como todos os cidadãos eram obrigados a cumprir as funções designadas a cada um pelo partido. O trabalho de Winston, além de reescrever a nova história, era destruir as provas utilizando o dispositivo chamado buraco da memória. Eram tubos pneumáticos que sugavam os documentos para serem incinerados. Ele colocava as versões originais nos buracos da memória e reescrevia uma nova história de acordo com as diretrizes do governo. Winston e a maioria dos cidadãos da Oceania viviam em condições de pobreza. O regime totalitário mantinha um controle rígido sobre os recursos, a produção e a distribuição de bens.
Winston e Julia se encontravam às escondidas para escapar da vigilância constante do partido. Porém, são presos pela polícia do pensamento, foram torturados e forçados a trair um ao outro, e seu relacionamento termina. As condições de vida eram precárias, como moradias em mau estado de conservação, infraestrutura deficiente e um ambiente de privação de materiais generalizado. Os pobres eram chamados de proletas e o partido não acreditava que eles oferecessem riscos ao regime. Na história, o regime totalitário permanece no poder até o fim da história. O livro pinta um quadro sombrio e pessimista de um futuro onde a rebelião e a resistência são esmagadas e o regime opressor continua a dominar. As pessoas que tentavam se opor ao governo eram mortas em praça pública, como uma forma de intimidação, de propaganda, de desumanização e de total controle. No livro, o Grande Irmão era tratado como uma figura quase divina e onipotente. Era usado para fazer um controle psicológico sobre a população. Em todos os lugares havia exposição de sua imagem para causar medo e submissão. Os cidadãos eram obrigados a expressar amor e lealdade ao Grande Irmão durante os eventos chamados Minutos do Ódio, onde durante 2 minutos eles eram incitados a odiar os inimigos do partido e a amar e a agradecer ao Grande Irmão por supostamente protegê-lo. A Eurásia era uma das 3 superpotências mundiais que dominavam o cenário geopolítico do livro. Era formada por Europa e Ásia. A Lestásia era outra superpotência, mas que rivalizava com Oceania e Eurásia pelo domínio global. Essas superpotências foram cruciais na manipulação das massas. O objetivo deles era conquistar toda a superfície da Terra e extinguir de uma vez por todas a possibilidade de pensamento independente. O objetivo do partido era manter os cidadãos ou militantes a continuar trabalhando inteligente dentro de seus próprios limites, mas que também fossem fanáticos, crédulos e ignorantes, que neles predominassem sentimentos como medo, ódio, adulação ao governo. Nova Fala referia-se a uma linguagem controlada e simplificada pelo governo totalitário chamada INDSOC, para limitar a liberdade de pensamento e expressão. A Nova Fala elimina palavras e conceitos que poderiam permitir pensamentos críticos ou rebeldes, reduzindo a complexidade da linguagem, para tornar a subversão e a dissidência virtualmente impossíveis. Na história, as pessoas eram vaporizadas, ou seja, era uma forma de apagar ou eliminar completamente uma pessoa do registro histórico e da memória coletiva das pessoas. Todas as referências eram apagadas, incluindo documentos, registros e fotografias. A pessoa vaporizada era considerada um inimigo do Estado ou traidor do partido, causando ainda mais medo na população. O Ministério do Amor era o mais assustador, não havia nenhuma janela nelas, todo cercado com arame farpado e ninguém chegava nem perto. Winston não tinha nem certeza do ano de 1984. Todos eram obrigados a participar dos 2 minutos do ódio. Os membros do partido eram proibidos de entrar em lojas de mercado livre. Se fossem pegos, eram condenados à morte ou a, no mínimo, 25 anos de prisão. Haviam 3 slogans obrigatórios pelo partido. O primeiro, guerra é paz. O segundo, liberdade é escravidão. E o terceiro, ignorância é força. O Grande Irmão está de olho em você. Qualquer semelhança com fatos reais não é mera coincidência.
在没有人的夜里，你不停地哭泣，怨天怨地，一切失去意义。带上懦弱的情绪，听着娘炮的歌曲，充满愤怒的躯体，说着不炫技。别再多看。